Efésios 1. No estudo sobre Tessalonicenses, referi o fato de não se falar da segunda vinda do Senhor nas epístolas aos Gálatas e aos Efésios. Portanto, poderá parecer estranho que, sendo este o caso, eu tenha escolhido nesta ocasião o capítulo 1 de Efésios. Procedi assim, e espero ter ocasião de referir outras passagens com a mesma intenção, no desejo de basear todos os meus comentários sobre a Escritura. Porque este capítulo dá-nos uma ideia geral de todo o esquema e plano que será inteiramente cumprido na segunda vinda do Senhor. Não fala da vinda de Cristo, mas fala do propósito que Deus tem e que será então cumprido. E não só isso, mas mostra-nos a forma como a Igreja de Deus, quero dizer, todos os verdadeiros santos reunidos para Cristo pelo Espírito Santo que desceu do céu, terá uma parte ou porção nesse propósito quando da vinda de Cristo. Qual é o lugar deles neste grande plano de Deus e como esse plano tem necessariamente por seu centro a exaltação do Filho, abre aspas, o resplendor da sua glória, fecha aspas. Ele humilhou-se para ser exaltado. O modo como Deus tem tratado conosco, prezados amigos, é este. Ele trouxe-nos completamente para si, tendo em atenção todo o valor da obra de Cristo e fazendo-o, deu-nos um lugar com Cristo que nos torna semelhantes a Cristo. E tendo-nos assim perto de si, mostra-nos todos os seus planos. Não é o caso de estarmos apenas salvos, mas de termos sido feitos filhos de Deus. Abre aspas, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus, fecha aspas. Então, havendo feito isso, ele trata-nos como é a sua expressão a Abraão e a expressão de Cristo aos seus discípulos como amigos. O Senhor disse, abre aspas, ocultarei eu a Abraão o que faço? Fecha aspas. E o que em seguida lhe contou não foi apenas que ele tinha achado graça em si? Isso já lhe havia dito antes. Não só lhe mostrou as promessas que lhe pertenciam e à sua descendência, mas contou-lhe também o que dizia respeito ao mundo e que não se referia imediatamente a si próprio. Esta é a característica especial da amizade. Se eu tenho de tratar com um homem com quem eu estou de boas relações, mas não em relações de amizade, digo-lhe o que é necessário sobre o assunto de que tratamos, segundo a cortesia normal da vida, e nada mais. Mas se tenho um amigo, digo-lhe o que sinto no meu coração. Isto é o que Deus faz com os seus filhos. Como Cristo disse aos seus discípulos, abre aspas, já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Fecha aspas. Não existe maior prova da extensão a que chegou a falta de compreensão da Igreja da sua identidade com Cristo do que o abandono a que votou a expectativa da vinda de Cristo. E a que se deve esse desinteresse, senão o fato de que há tantas pessoas cujos corações não compreendem esse pensamento, que Deus as trouxe para tão perto de si, que eles são considerados como tendo sido recebidos no seio da sua família? Filhos e filhas é a expressão. E filhos e filhas também de idade. Essa não era a sua posição sob a lei. Por isso, é dito que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo.
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. E porque temos o Espírito de Cristo, porque temos a unção do Santo, sabemos todas as coisas e temos o conhecimento de que somos filhos de Deus, filhos adultos, a fim de possuirmos a confiança do Pai. E o mesmo Espírito, que é Espírito de adoção, mostra-nos todas as coisas que nos são dadas liberalmente por Deus. Abre aspas, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Fecha aspas. Geralmente, as pessoas param aqui, enquanto que o apóstolo continua, a fim de mostrar a diferença entre isso e o nosso estado, dizendo, abre aspas, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Fecha aspas, 1 Coríntios 2, versículos 9, 10 e 12. Ora, não será estranho que as pessoas mencionem essa passagem que declara que o coração do homem não compreende as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam e esqueçam a declaração seguinte e que é um contraste da posição dos cristãos dizendo que Deus lhes revelou e lhes deu o Espírito para eles as poderem compreender? E não será uma coisa triste, visto que o Senhor nos pôs num tal lugar em que nos confia, em certo sentido, a glória de Cristo, depois de nos haver revelado todos os seus pensamentos a respeito de Cristo, dizermos, nós não pretendemos coisas como essas. Não digo que isto seja ingratidão, é pior do que isto, é desonrar o amor que Deus nos tem revelado. Suponhamos que uma criança dizia, eu não pretendo a confiança de meu pai. Não quero, apenas quero obedecer-lhe. Eu diria que ela era uma criança muito infeliz, pois não sabia qual era o lugar de filho. É precisamente isso que o apóstolo nos mostra nesse capítulo. Primeiro fala, embora eu não trate disso agora, não porque não seja um assunto precioso, pelo contrário, ocorreu-me quando lia, quão suave é. Mas na primeira parte do capítulo, do lugar em que estamos colocados diante de Deus, abre aspas, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas. Fecha aspas. Somos feitos à semelhança de Deus em justiça e santidade diante de Deus. Santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Somos postos no lugar de filhos com a adoção de filhos. Temos o perdão dos nossos pecados e somos aceitos no amado. Este é o lugar em que estamos. Não existe outro lugar para o cristão. E agora, diz o Senhor, tendo-vos colocado ali,
Vou dizer-vos qual é o meu plano para a glória de Cristo e vossa glória com ele. Abre aspas. Segundo as riquezas da sua graça que ele fez abundar para conosco, em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Fecha aspas. Não só nos deu essa redenção de forma que sabemos onde estamos no nosso parentesco com Deus, mas, tendo este parentesco, mostra-nos tudo isso no seu plano, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Note-se que em que consiste a nossa ligação? Em quem também fomos feitos herança. Nós somos herdeiros, como o apóstolo diz aos Romanos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Quer dizer, Deus diz: vou dar tudo a Cristo, vou juntar em todas as coisas nos céus e na terra, e vós sereis co-herdeiros dele, com ele tendes a herança. Este é o modo como o capítulo nos apresenta o propósito e o pensamento de Deus. Vejamos as diversas passagens que mostram como Deus realiza isto, e a forma como, prezados amigos, Ele nos fará entrar na posse da herança. Pois é isto que esperamos. Não esperamos ser herdeiros, mas esperamos a herança. Não esperamos ser filhos, somos todos filhos de Deus pela fé em Cristo. Mas esperamos receber aquilo que pertence aos filhos. Pobres vasos da terra, aqui no deserto esperamos o cumprimento desta promessa. Ele deu-nos o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. A glória da sua graça já a temos, a redenção, mas a glória que ainda não alcançamos, essa esperamos. Tal é a ordem da sua oração, a nossa chamada, a nossa posição junto de Deus, a nossa herança. Isto é, tudo de que somos herdeiros juntamente com Cristo. E depois, há o poder que nos põe de posse dela, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e que tem levantado todo crente do seu estado de morte em pecado ao mesmo lugar com Cristo. E havendo-os constituído em um no final, mostra-nos o lugar a que Cristo foi elevado, à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Isto ajuda-nos a ver um pouco do modo como Deus executa o seu plano. E foi para mostrar o que esse plano é que eu decidi falar sobre este capítulo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, em Cristo como o cabeça. Mas quando Cristo toma este lugar como homem, claro, como Deus, Ele é sobre todos, nós tomamos a herança conjuntamente com Ele. Somos co-herdeiros, em quem também fomos feitos herança. E em Romanos lemos também: somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.